Se você investe em criptomoedas e principalmente se você investe há menos de um ano no mercado cripto, é urgente você assistir esse vídeo. Existe um erro que pode não ter perdão nem volta no mercado cripto, que muita gente é incentivada a cometer, que eu me sinto na obrigação de alertar e também explicar qual é a melhor maneira de você contornar esse erro e se proteger correndo menos riscos. Enfim, eu recomendo que você preste atenção em todos os detalhes desse vídeo, assista ele do início ao fim. É mais um vídeo com bastante entrega, extremamente resumido, em linguagem simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca, não custa absolutamente nada para você, é o seu like. Então já aproveita para deixar o like agora no vídeo. Caso você esteja chegando através desse vídeo aqui no canal, já aproveita também para fazer a sua inscrição e ativar o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. Nós temos pelo menos 3 vídeos por semana, são de 3 a 5 vídeos longos, mais os curtos. Todos os vídeos focados em botar dinheiro no seu bolso, então eu garanto que você não vai se arrepender. Agora bora lá pro conteúdo. O primeiro ponto que você precisa entender é que o mercado cripto é um mercado bastante volátil. Aliás, ele é o mais volátil dos mercados. E até aí tudo certo, a maioria das pessoas, inclusive as iniciantes, já sabem disso. Só que volatilidade é uma medida estatística que representa potencial de retorno, mas também representa um risco alto. Quanto maior a volatilidade, quanto mais um ativo sobe, significa que mais ele pode cair também. Entender isso na teoria pode ser uma coisa, mas na prática é outra completamente diferente. O que nós vemos na prática são investidores que entram no mercado pela expectativa de retorno, que é bastante alta, e esquecem do tamanho do risco que estão correndo. Na prática, um ativo que sobe 400 ou 500% em um ano pode muito bem cair 80% ou 90% no mesmo período. E isso não tem como a gente evitar e nem saber quando vai acontecer. Nós não dominamos o mercado, ninguém domina. Mas tem algo que nós dominamos e muita gente negligencia, que é a gestão de risco. E o que é na prática a gestão de risco? É você se munir do máximo possível de ferramentas para se proteger e diminuir o risco que você corre e evitar riscos desnecessários. Por exemplo, existem 5 coisas que reduzem significativamente o risco e te impedem de correr risco desnecessário no mercado. A primeira delas é análise técnica, entender o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa, saber interpretar volume do mercado e médias. Isso aqui é básico para quem investe em criptomoedas, principalmente porque nós não temos exatamente fundamentos ou fluxo de caixa no mercado cripto como nós temos no mercado de ações, por exemplo. O segundo ponto é sempre ter algo em caixa para poder aproveitar eventuais quedas. O que significa na prática ter caixa? É ter um valor separado com liquidez, ou seja, que você possa acessar a qualquer momento, esperando uma queda maior do mercado, por exemplo, para você ir lá e comprar mais. O caixa ajuda muito a evitar os erros com gestão de risco, justamente porque você consegue focar no correto, ou seja, naquilo que você precisa comprar naquele momento de queda, e dessa maneira você não foca na queda em si e eventualmente não perde o sono. A terceira ferramenta se chama aportes. No lugar de você pegar todo o dinheiro que você tem e jogar direto no mercado cripto comprando coisas aleatórias, você simplesmente, além das outras coisas que eu estou falando aqui, vai comprar aos poucos, um pouco por semana, um pouco por mês. Isso vai garantir que você tenha a exposição necessária no mercado cripto sem precisar correr riscos em demasia. A quarta ferramenta é a exposição por percentuais, aquilo que a gente chama de alocação. E como é que se dá uma alocação ideal no mercado cripto? Da mesma forma que em qualquer outro mercado. É quase que uma lei de Pareto aqui. A gente pega 80% da carteira e coloca naqueles ativos mais seguros dentro daquele mercado e outros 20% em ativos menos seguros e outros 20% em ativos mais voláteis, mais arriscados e com maior potencial de retorno. E aqui não existe uma regra que tenha que ser seguida à risca, cada um tem a sua estratégia de alocação, mas, por exemplo, você pode pegar 80% da tua carteira e colocar em Bitcoin, a maior parte, um percentual menor em Ethereum e aí depois os outros 20% que sobram em altcoins com maior risco e maior potencial de retorno. E o quinto ponto é estudar os ciclos passados, porque eles vão te dar uma boa base, não exatamente daquilo que vai acontecer, mas daquilo que é tendência que aconteça. Agora que você entendeu o básico para evitar aquele erro que pode ser fatal da falta de gestão de risco com o mercado cripto, você precisa entender também que isso precisa ser feito com o seu patrimônio investido como um todo. Eu sei que tem um monte de gente por aí falando que o ideal é ter 100% em cripto, que tem só Bitcoin, que não tem nada em dinheiro, que não financia não sei o que. Só que, cara, eu preciso ser honesto aqui com você, eu não tenho nada contra outras pessoas, aliás, elas falam o que elas quiserem, eu tô preocupado aqui é
com o pessoal que me acompanha, com você. Quem fala em 100% cripto tem muito a ganhar por se posicionar dessa maneira e as pessoas que seguem aquilo que essa pessoa fala têm muito a perder por seguir essa recomendação. Isso porque opiniões polêmicas trazem muito, mas muito mais audiência do que opiniões sensatas a respeito de qualquer assunto. Isso porque na internet, quanto mais atenção se tem, mais dinheiro se ganha, isso é marketing. E pessoas com opiniões muito polêmicas vão ter muitos haters dando engajamento, comentando, compartilhando, nem que seja para xingar a pessoa. E do outro lado, as pessoas que acham que faz sentido aquele discurso também vão compartilhar, vão comentar, vão dar todo o engajamento do mundo, as pessoas vão brigar inclusive nos comentários e isso faz com que o algoritmo entregue cada vez mais e mais daquele conteúdo, ou seja, existe um prêmio muito grande por ter uma opinião muito polêmica, onde, como eu falei anteriormente, a pessoa que fala tem muito a ganhar e os outros não. Bom, mas beleza, David, se não é interessante eu ter 100% do meu patrimônio em cripto, como é que eu faço então? Primeiro ponto, você precisa ter uma reserva de emergência com liquidez diária. Tem vídeo falando sobre isso aqui no canal, explicando em detalhes o melhor lugar para colocar a sua reserva de emergência, por exemplo. Mas o fato é que isso vai te salvar de imprevistos. Imagina você que você tem um grande imprevisto, por exemplo, ou até uma grande oportunidade fora do mercado cripto para comprar um imóvel, um veículo, enfim, qualquer coisa para empreender e todo o seu patrimônio, o seu capital está lá em cripto e cripto está ladeira abaixo. O que você faz? Você vende e realiza um baita prejuízo ali para tentar pegar parte do dinheiro que virou muito menos do que você tinha investido inicialmente, ou você simplesmente não aproveita a oportunidade ou não tem dinheiro para uma eventual emergência e aí tem que recorrer a um empréstimo, implorar para outras pessoas te ajudarem, ou seja, não é o caminho. Além disso, é saudável que você tenha uma carteira diversificada também com outras classes de ativos, incluindo tanto renda fixa quanto renda variável, no Brasil e no exterior. Dessa maneira, você monta um portfólio robusto com uma lógica estatística bastante simples que eu vou te explicar com números. O meu portfólio hoje, por exemplo, fora a reserva de emergência, está dividido em 40% mercado cripto e 60% outros investimentos. Isso porque eu tenho um perfil bastante arrojado, diga-se de passagem, e acredito sim que nós temos aí 80% de chance do mercado andar e andar bem no mercado cripto, mas eu não fico dependente desse único cenário. Esse é o ponto, você não pode cometer esse erro. E se não se confirmar? Bom, o se já é um princípio para você fazer uma boa gestão de risco e utilizar tudo isso que eu estou falando aqui. Vamos lá para essa ideia de o mercado fazendo um movimento ao contrário, né? Um cenário 2 aqui daquele que a gente imagina para o mercado cripto, para o momento, aquilo que é tendência. E vamos tomar como exemplo a minha carteira. O mercado cripto despenca lá seus 85%. A minha carteira, como é uma carteira mais segura em termos de alocação, como eu expliquei para você anteriormente, cai 75%. Isso significa que aquela parcela de cripto que era antes 40% do meu patrimônio vai virar ali cerca de 10% do meu patrimônio. Ou seja, eu tenho agora os outros 60% mais os 10 de cripto ali, que somam 70% do patrimônio que eu tinha anteriormente, eu ainda tenho 70%. Se eu tivesse somente em cripto, eu teria 25% do meu patrimônio. Ou pior, se eu tivesse em cripto apenas com uma gestão de risco ruim, eu poderia ter somente 15 ou 10% do meu patrimônio. E convenhamos, você não está preparado para isso. Aliás, ninguém está preparado para isso. Se algo perto disso acontece com o seu patrimônio, não é só o seu dinheiro que vai embora, mas também a sua saúde mental, a sua saúde física e os seus relacionamentos. Só que tem um outro ponto. Quem tem um portfólio de investimentos bem gerido, à medida em que alguns ativos caem, algumas classes de ativos, como por exemplo cripto, despenca, outras classes de ativos se valorizam. Isso a gente chama de descorrelação. Uma carteira, um portfólio descorrelacionado. Isso faz com que o patrimônio aumente ao longo do tempo com segurança e de maneira consciente e muito mais tranquila. E se você quiser se munir das melhores ferramentas para montar uma carteira cripto com uma alocação estratégica ideal e também dar um norte para todo o restante do patrimônio e contar com o meu suporte, todas as ferramentas que nós temos lá dentro da comunidade 1%. Além disso, ter acesso aos nossos grupos exclusivos, aulas exclusivas mensais ao vivo e acesso bônus à minha carteira pessoal de criptomoedas com toda a minha estratégia de alocação e as minhas movimentações de compra e venda em tempo real, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo e assinar a comunidade 1% para ter acesso a tudo isso por apenas R$ 49,90 por mês no plano anual. Clica aí e vem aprender a fazer dinheiro de verdade com a gente, com segurança, não só no curto prazo, mas no longo prazo, para aumentar o seu patrimônio gradativamente, correndo o menor nível de risco possível. Dito isso, eu fico por aqui, vou deixar esse outro vídeo como recomendação para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.